Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, agentes da Pastoral Litúrgica, agentes das paróquias, Paróquia São Pedro Apóstolo e Paróquia São Marcos Evangelista de Águas Lindas, no qual eu sou diácono, olha a cabeça, eu sou padre, sou vigário, né? Eu ajudo essas duas paróquias. Sejam bem-vindos à nossa formação de hoje. E toda a Diocese de Lusiânia que participou hoje da nossa formação sobre a celebração, a preparação e a celebração para a Semana Santa. Nós vamos usar como base, para nós termos um caminho, nós vamos usar Paschali Solemnitatis, que é uma carta secular, né, da Sagrada Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, que se chama Paschali Solemnitatis, que é a preparação e a celebração das festas pascais. Estou com a edição da CNBB. Vocês aí têm no grupo, nos grupos de formação, também vai estar aqui embaixo na bio, do site Presbíteros, tem lá a carta secular traduzida. É o Documentos da Igreja, número 38, para quem tem o documento impresso. Usaremos também nessa formação o cerimonial dos bispos, tem coisas muito importantes acerca do que deve ser preparado para essas celebrações. Então nós vamos ter aí, vamos ter também o missal romano para a gente ter como base. Mas vamos iniciar hoje dando uma introdução, né, a Paschali Solemnitatis, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho. Na próxima formação nós vamos começar hoje, mas nós vamos trabalhar tudo que precisa, se Deus quiser, o tríduo pascal como um todo. Então, a Paschali Solemnitatis é uma carta secular, como eu disse, tem valor de lei na igreja, uma carta secular de uma congregação. Surge justamente para orientar, né, as paróquias e as dioceses no mundo todo acerca da preparação e a celebração da Semana Santa. Havia, após o Concílio Vaticano II, algumas deturpações acerca da própria liturgia, ou até mesmo em relação à vivência da Semana Santa enquanto liturgia. Então, uma das preocupações do concílio era que a liturgia fosse o cume e o ápice da vida dos cristãos. Então, esse documento ele surge pós-concílio para orientar as paróquias e as dioceses de como preparar. Então, é um documento assinado pelo cardeal Maier, né, na época era prefeito para a congregação em 1988, 16 de janeiro de 1988, e naquele ano, né, naquele período, o Vigílio Noé, que depois vai ser posteriormente cardeal, se eu não me engano, assina como secretário. Então é um documento muito valioso, tanto que foi editado pela CNBB nos últimos anos, não tinha em português, e traz para nós muitas coisas acerca das celebrações desse período. Então nós vamos começar a nossa formação hoje tendo como base, lá usando o próprio documento. Nós vamos começar então na introdução na página 9, que diz assim: assim como a semana tem início o seu ponto culminante na celebração do domingo, marcado justamente pela característica pascal do domingo, assim também o ápice de todo o ano litúrgico resplandece na celebração do Sagrado Tríduo Pascal, da Paixão e Ressurreição do Senhor, preparada na Quaresma e estendida com júbilo por todo o ciclo dos 50 dias sucessivos. Então, assim como o domingo, na Dies Domini, pelo Papa João Paulo II, evidencia que o domingo é o centro da vida do cristão, justamente pela característica pascal, o centro do ano litúrgico, com seus respectivos tempos e ciclo natalino e pascal, o centro é o tríduo pascal. As celebrações pascais da paixão, morte e ressurreição de Cristo são o centro do ano litúrgico, né, e devem ser vividos com maior intensidade. Então,
E os domingos, o domingo tem a precedência sobre qualquer outros dias da semana. Então aí a gente tira como um caminho para nós, nessa introdução, que o objetivo do documento é justamente retirar aquela lacuna formativa que havia nas dioceses e nas paróquias acerca do ano litúrgico e, de modo especial, a Semana Santa. Isso se encontra no número 3, na página 10 da edição que eu uso. Sem dúvida, tais dificuldades, ele citou, eu não enumerei aqui as dificuldades, provém sobretudo de uma formação ainda não suficiente do clero e dos fiéis acerca do mistério pascal, como sempre do ano litúrgico e da vida cristã. Então, o documento tem esse objetivo, suprir as dificuldades até então apresentadas pelas dioceses à Santa Sé, a congregação do culto divino e disciplina dos sacramentos. Então, vamos lá. Passando para frente. Então, como a gente vai prosseguir, então? Nós precisamos entender que compreender o que é quaresma. Então, nós vamos pegar o nosso documento, lá no número 6, tem dizendo: o anual caminho de penitência da quaresma é o tempo de graça, durante o qual se sobe ao Monte Santo da Páscoa. Com efeito, a quaresma tem uma dupla característica, uma dúplice característica que reúne os catecúmenos e os fiéis na celebração do mistério. E aqui lembrando, já na nossa diocese, que nós já estamos aderindo a essa ideia de catequese e liturgia, que os catecúmenos são aqueles que não são batizados e catequizando são aqueles que são batizados. Então, a quaresma reúne esses dois grupos distintos de fiéis. De fiéis, assim, no sentido lato, extenso, né? Que fiéis é somente aqueles que são batizados pelo direito canônico. Mas reúne esses simpatizantes catecúmenos, aqueles que querem ser católicos, cristãos, e os fiéis batizados. Reúnem eles esses dois grupos. A quaresma tem essa dúplice característica. O catecúmeno quer, pelos meios de eleição e dos escrutínios, quer mediante a catequese, são admitidos então à iniciação à vida cristã. Os fiéis, por outro lado, pelo meio da escuta mais frequente da palavra de Deus, de uma oração mais intensa, são preparados com a penitência para renovar as promessas batismais. Então, nós temos nesse período da Páscoa essa dupla característica. Uma parte dos catecúmenos que estão aderindo à fé vão ser batizados na vigília pascal, os adultos e os jovens, e temos ao mesmo tempo os que são os fiéis batizados, que são aqueles que estão renovando suas promessas batismais, renovando a sua fé mediante as celebrações do tempo da quaresma e da Páscoa. Pois bem, então, sendo assim, nós temos que entender que os domingos da quaresma têm sempre a precedência sobre as festas, sempre a precedência também nas festas do Senhor em todas as solenidades. As solenidades que coincidem com estes domingos são antecipadas para o sábado. Por sua vez, os dias feriais, ou seja, os dias de semana da quaresma, têm a precedência nas memórias obrigatórias. Então, nesse período, vocês vão ver que nós não vamos ter memórias obrigatórias, mas comemorações. E aqui lembrando aquilo que a gente fala nas formações acerca das festas. Vamos lá. Memória facultativa, memória obrigatória, festa, solenidade. O que difere solenidade de festa é que solenidade, normalmente, são as festas do Senhor, as solenidades do Senhor, e são dias de preceito, com segunda leitura, o glória e o credo. E a festa característica é que ela tem o glória, não tem segunda leitura. Memória obrigatória é aquela memória daquele santo que o calendário romano do Ocidente chama-nos a vivenciar e recordar os grandes feitos que o Senhor fez naquele santo. E a memória facultativa é aquela que, como o próprio nome diz, pode ser ou não celebrada, mas uma vez celebrada ela se torna obrigatória. Tem as mesmas características da memória obrigatória. Então, os domingos da quaresma têm precedência.
Os domingos quaresmais, para essa dupla índole do tempo da quaresma, possui a mesma dinâmica, ou seja, tem precedência sobre as festas. Claro, tem suas exceções, como a gente vai celebrar daqui a uns dias. Então, o tempo da quaresma conserva a sua índole penitencial, né? Então, ela tem uma índole penitencial. Isso fica bem claro, como a gente disse, no documento, né? O documento recorda isso, nos números 11, 12 e 14. Então, na catequese, então, os fiéis sejam inculcada na mente dos fiéis, juntamente com as consequências sociais do pecado, a natureza genuína do que é a penitência, e o apreço por Deus e detestar o pecado, né? À medida que vai se associando a Jesus, ao mistério de Cristo, vai largando a antiga vida e assumindo a vida nova em Cristo. A virtude e a prática da penitência permanecem partes necessárias dessa preparação, recordando que a quaresma é uma preparação para a Páscoa do Senhor. Se eu vivo bem a quaresma, possivelmente eu terei uma Páscoa maravilhosa, porque eu preparei bem por esse encontro com o Senhor. Então, permanecem as partes necessárias, a virtude e a prática da penitência. Então, da conversão do coração deve brotar a prática externa da penitência, quer para os cristãos individualmente, quer para a comunidade inteira. A prática penitencial, que embora adaptada às condições e circunstâncias próprias do tempo, deve estar sempre impregnada do espírito evangélico de penitência e orientada para o bem dos irmãos. Então, não é somente uma prática externa, mas é como diz o profeta Joel na quarta-feira de cinzas, rasgar não somente as vestes, mas o coração para acolher aquilo que o Senhor nos pede, né? Então, nesse período, nós temos então aí nos números 11, 12, 13 e 14, essa índole falando um pouco sobre as celebrações do tempo quaresmal. Nesse tempo, então, recomenda-se então aos fiéis que pratiquem, né, que participem de maneira mais intensa, número 15, na liturgia quaresmal e nas celebrações penitenciais. Daí vocês entendem também a característica da celebração do sacramento da penitência nos chamados mutirões de confissão. Seja então mais recomendada pela pregação e pelas homilias, por tudo que é próprio desse tempo, a frequência ao sacramento da penitência, né, o sacramento da reconciliação, como nós chamamos, ou confissão. É muito oportuno no tempo da quaresma celebrar o sacramento da penitência, segundo o rito, para a reconciliação de mais penitentes, com a confissão e absolvição individual, como é descrito no ritual romano. Então, é muito convidativo que tenha as celebrações penitenciais com a confissão e absolvição individual dos fiéis, que a gente chama de mutirão de confissões. Muito bem, né? E aí entra as regras próprias da quaresma, já faladas nas nossas formações diocesanas. Número 17 diz para nós: na quaresma não se colocam flores no altar e o som dos instrumentos é permitido só para sustentar o canto, no respeito da índole penitencial desse tempo. Muitas vezes nós, nos mistérios de música, não levam em conta isso, que os instrumentos musicais são apenas para sustentar a voz, que o importante é o conteúdo. Então o documento recorda no número 17 essa característica. No número 18, de modo igual, e vai omitir-se o aleluia em todas as celebrações, desde o início da quaresma, na quarta-feira de cinzas, até a vigília pascal, também nas solenidades e nas festas. Isso está nas normas universais do calendário do ano litúrgico romano, número 28, citação aqui no documento número 18, da Paschalis Solemnitatis. Número 19, sobretudo as celebrações eucarísticas, mas também nos pios exercícios, sejam escolhidos cantos adaptados a este tempo e correspondentes o mais possível aos textos litúrgicos. Novamente, insistindo que os cantos devem refletir-se no próprio tempo, a própria prática quaresmal, a penitência, a conversão. Aqui também diz que, no número 20, sejam favorecidos e impregnados do espírito litúrgico e pios exercícios espirituais e devoções particulares, de acordo com o tempo da quaresma, como a via sacra, e para com mais finalidade conduzir os ânimos dos fiéis à celebração do mistério de Cristo. Então,
Não é que a liturgia menospreza a devoção popular, pelo contrário, ela diz que é importante e que colabora para que os fiéis possam viver bem esse período. Então, de certa maneira, nós temos aí o favorecimento das vias sacras. Passemos para frente, já estamos no número 20 da Paschalis Solemnitatis. Quais são, então, as particularidades de alguns dias da Quaresma? Número 21. Quarta-feira de cinzas, que dá início a essa preparação para a Páscoa, chamada Quaresma, é o dia de jejum e abstinência. Na quarta-feira, antes do primeiro domingo da Quaresma, os fiéis, recebendo as cinzas, ou seja, a quarta-feira antecede o primeiro domingo da Quaresma, entram num tempo destinado à purificação da alma. Com este rito penitencial, surgido na tradição bíblica e conservado na prática eclesial até os nossos dias, é indicada a condição do homem como pecador. A bênção, então, e a imposição das cinzas são realizadas durante a missa ou também fora da missa, naqueles lugares que não podem ter a missa, como a liturgia da palavra. Neste caso, permite-se a liturgia da palavra concluir, então, com a oração dos fiéis, quando não há a Santa Missa. Isso está no número 21 da Paschalis Solemnitatis. Número 22. A quarta-feira de cinzas é dia obrigatório de penitência na igreja toda, com observância de abstinência e do jejum. Então, é um dia de penitência, da observância da abstinência, né, da carne, né, vermelha, e dia de jejum, dia de oração. Então, aí tem as regras próprias, né? Uma alimentação para aqueles que podem, que podem viver o período, né? Se eu não me engano, acho que é dos 12, agora não me lembro. A partir dos 12 aos 60 e pouco, vivendo então aí a prática da Quaresma, nesse dia com jejum, com apenas uma refeição completa. No primeiro domingo da Quaresma, assinala o início, então, do sinal sacramental na nossa conversão, tempo favorável para a nossa salvação, número 23. Na missa desse domingo não faltam os elementos que sublinham tal importância, por exemplo. Então, tem que ter nesse primeiro domingo da Quaresma, procissão de entrada, com a ladainha dos santos, é uma proposta, pode ser o canto de entrada. Durante a missa do primeiro domingo da Quaresma, o bispo pode, então, celebrar oportunamente na sua igreja catedral ou nas paróquias, né, que vai ter a partir do ano que vem, de modo obrigatório, o rito de eleição ou inscrição do nome, né, que é um rito próprio da iniciação à vida cristã, que nós não vamos entrar em detalhes agora. Número 24. Os evangelhos da Samaritana, do cego de nascença e da ressurreição de Lázaro são assinalados, respectivamente, então, terceiro, quarto e quinto domingo da Quaresma, no ano A, pela sua grande importância em ordem à iniciação à vida cristã. Podem ser lidos também nos anos B e C, sobretudo onde há catecúmenos. O que significa isso? Número 24. Que aonde tem iniciação à vida cristã, tal como a Diocese de Lusiana propõe, está lá nos indicativos da preparação das celebrações dos domingos da Quaresma, que inclusive já está no site da nossa Diocese, para as paróquias que estão preparando os escrutínios, lá a assinalação que se pode usar na liturgia do ano A, no terceiro, no quarto e no quinto domingo. Então, o padre, o presidente da celebração, com sua equipe litúrgica paroquial ou da comunidade em que se celebra os ritos com os catecúmenos e não com os catequizandos, porque os ritos são feitos com os catecúmenos, aqueles que não são batizados, podem optar pela ordem de leituras do ano A, que é, respectivamente, os evangelhos da Samaritana, do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Isso mesmo que se esteja no ano B ou C, pode-se optar pelas leituras do ano A. 25, o quarto domingo da Quaresma, chamado Letário Alegria, e nas solenidades e festas, permite-se o som dos instrumentos e o altar pode ser ornado com flores. E neste domingo pode ser usado os paramentos de cor rósea. Então, aquela cor rosa que aparece que muitos sacerdotes e bispos
usam, inclusive o Sumo Pontífice usa nesse dia, no quarto domingo da Quaresma, como foi agora passado. 26, o uso de cobrir as cruzes e as imagens na igreja, desde o quinto domingo da Quaresma, pode ser conservado segundo a disposição da Conferência Episcopal. As cruzes permanecem cobertas até o término da celebração da Paixão do Senhor na Sexta-feira Santa, as imagens até o início da Vigília Pascal. Então, tem lugares que se cobrem as imagens no início da Quaresma, tem lugares que se cobrem no quinto domingo da Quaresma. Então, pode permanecer do mesmo jeito. Então, qual é a indicação? As cruzes permanecem cobertas até a celebração da Sexta-feira Santa, da Paixão do Senhor, e as imagens até o início da Vigília Pascal. Então, horas antes, se descobrem todas as imagens, já deixam preparadas para a vigília. Pronto, aqui a gente viu um pouco da Quaresma. Então, isso até o número 26 do nosso documento Paschalis Solemnitatis. Agora nós vamos então para a Semana Santa, propriamente dita, né? Desculpe, a formação hoje ela é mais informativa, né? Não é tão bíblico-litúrgica, é mais uma formação de preparação para a celebração. Então, talvez eu esteja até andando um pouco rápido, mas nós vamos dar espaço também para as perguntas. Aqueles que estão nos grupos podem perguntar após a formação lá nos seus grupos, nos respectivos grupos. Semana Santa número 27. O tempo quaresmal continua até a Quinta-feira Santa. Eu vi uns posts aí na internet, até de paróquias e pastorais da comunicação, de grupos de liturgia, com esse erro litúrgico básico, né? Em relação ao tempo o tempo que se estende a Quaresma. O tempo quaresmal continua até a Quinta-feira Santa, né? Até a missa vespertina in cena Domini. Então ela vai da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira pela manhã, antes da celebração do lava-pés. Então a Quaresma termina antes da missa do lava-pés. O lava-pés, ou a missa in cena Domini, ou missa da ceia do Senhor, é que configura, que dá início ao tríduo pascal. Então, diz assim o documento: a partir da missa vespertina in cena Domini, inicia-se o tríduo pascal que abrange a Sexta-feira Santa, da Paixão do Senhor, e o Sábado Santo, e tem o seu centro na Vigília Pascal, concluindo-se com as vésperas do domingo da ressurreição. Então, que interessante. Então, inicia na quinta-feira, que já é à noite, né? Pela liturgia já é sexta-feira, a própria sexta-feira, o sábado e as vésperas do domingo da ressurreição, né? As segundas vésperas seria. Os dias feriados da Semana Santa, de segunda a quinta-feira, inclusive, tem a precedência sobre todas as outras celebrações, então chamadas dias feriados da Semana Santa. Padre, então a missa dos Santos Óleos está dentro da Quaresma? Sim, está dentro da Quaresma, mas essa missa ela tem suas particularidades próprias, né? Uma missa ao redor do bispo, chamada até missa da unidade, da renovação das promessas sacerdotais dos presbíteros, a igreja reunida ao redor do seu bispo, para abençoar e consagrar o santo óleo do crisma, abençoar os santos óleos e consagrar o óleo do santo crisma. Então vamos lá. Domingo de Ramos. Então, a Semana Santa tem início com o Domingo de Ramos, chamado Domingo da Paixão do Senhor, que une ao mesmo tempo o triunfo real de Cristo, né, e o anúncio da paixão, né? A procissão seja feita uma só e feita sempre antes da missa, com maior concurso de povo, também nas horas vespertinas, tanto do sábado como do domingo. Então, no normal, e aí a gente vai entrar na primeira coisa que tem aqui, né, que é justamente o que ficou decidido, né, para a Semana Santa em tempo de pandemia. O documento diz que, o que o documento diz? Na normalidade, a paróquia tem que ter apenas uma procissão. Isso está no número 28, né? 28, não.
Perdão. 28. 29, no número 29b, poderíamos dizer, a procissão seja feita uma só e feita sempre antes da missa com maior concurso do povo, ou seja, aquela missa que aglomera mais pessoas, né, que tem mais pessoas. Isso no modo normal, sem pandemia. Padre, e o que ficou decidido então esse ano pela Conferência Episcopal, né, em relação à pandemia, né? Vamos lá. A CNBB publica, né, por meio do seu responsável para a liturgia, diz assim, vamos lá no documento chamado Orientações para a Semana Santa 2021. Diz o documento assinado por Dom Edmar Peron. Ele diz o seguinte em relação a essa celebração do Domingo de Ramos. Para o Domingo de Ramos, as principais orientações indicam que sejam evitadas procissões, que a celebração seja feita com a segunda fórmula prevista pelo missal romano dentro das igrejas e que os fiéis sejam exortados a levar para a missa os seus próprios ramos. Então, na liturgia normal seria feita, né, na maneira normal, sem pandemia, seria feita a primeira fórmula do missal. Há 3 formas de fazer, vivenciar o dia do Domingo de Ramos. A primeira é a procissão, né, solene, em que o sacerdote proclama o evangelho em alguma das suas capelas e prossegue para a igreja matriz para a celebração da Santa Missa, a proclamação do evangelho e, posteriormente, a procissão penitencial, e não tem ato penitencial, portanto, seguindo então para a igreja com maior concurso de fiéis para a celebração da Santa Missa. Mas, com a pandemia, optou-se então pela segunda forma. Então, nós vamos ler aqui a primeira fórmula, para a gente entender o que a igreja está falando, e a segunda, que é a forma que a gente vai usar em tempo de pandemia. Então, diz assim a primeira fórmula. Primeira forma. Na hora conveniente, reúne a assembleia numa igreja menor ou em outro lugar apropriado, fora da igreja para onde se dirige a procissão. Os fiéis trazem seus ramos. O sacerdote e os ministros com paramentos vermelhos para a missa aproximem-se do lugar onde o povo está reunido. E o sacerdote, então, pode usar a capa de asperges, ou chamada capa pluvial, em vez de casula durante a procissão. Saúda o povo de costume, com o sinal da cruz e a saudação, a admonição prevista pelo missal. Faz uma acolhida das pessoas, abençoa os ramos, faz a oração do dia chamada coleta, que a gente falou, oremos, e faz então, asperge os ramos e depois faz a proclamação do evangelho. Faz uma pequena e breve homilia e segue a procissão com uma munição. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, começamos com alegria nossa procissão e segue. A segunda forma, chamada entrada solene, é o que nós vamos usar em tempo de pandemia, como diz as orientações da CNBB, pelo bispo Dom Edmar Peron, que é o presidente da comissão para a animação litúrgica da CNBB. Diz assim: onde não se possa realizar a procissão fora da igreja, número 12 do missal, a entrada do Senhor será celebrada dentro da igreja, pela entrada solene antes da missa principal. Então, os fiéis se reúnem-se à porta da igreja ou no interior. Então, aqui os fiéis vão ficar para o lado de dentro da igreja, por causa da pandemia, nos seus devidos lugares, com distanciamento social, conforme prevê as regras sanitárias, trazendo os ramos nas mãos. Os sacerdotes, os ajudantes, todos os ministros que estão envolvidos, coroinhas, cerimoniários, acólitos, ministros, etc., dirigem-se para um ponto da igreja fora do presbitério, normalmente na porta da igreja, de onde o rito possa ser visto pela maioria. Então, cada um no seu lugar e o padre na porta à porta da igreja. Enquanto o sacerdote se dirige ao lugar, canta-se a antífona, né? É normal o canto do Hosana que a gente sempre canta, ou outro canto apropriado. Vai realizar, então, nesse momento, lá na porta,
a bênção dos ramos, a proclamação do evangelho na porta da igreja, né? E depois do evangelho, o sacerdote com os ministros entram em procissão até o presbitério e continua a missa conforme de costume, entende? Então, aquilo que seria feito na procissão na rua será feito dentro da igreja, né? Então, a gente chama essa segunda forma entrada solene, né? Que seja feita isso, entrada solene. Aí ele lá na porta faz o sinal da cruz, acolhe o pessoal, explica aquela acolhida normal, asperge os ramos, proclama o evangelho, faz uma breve homilia e entra com a equipe litúrgica solenemente pela igreja, tá bom? Muito bem, aí ele dirige para a cadeira, dirige ao altar, beija o altar com o ósculo normal e vai para a cadeira, omite-se os ritos iniciais e diz a oração do dia da missa, o oremos, como a gente conhece, prosseguindo como de costume. Eu disse para vocês um errozinho, né? Eu disse que tinha um oremos, que era do dia. Não, a oração da coleta desse dia não é aquela primeira, da procissão que eu disse primeiro, que tinha, é de mãos unidas, essa aqui é de mãos abertas. É o oremos, que inclusive é muito bonito, que diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quiseste que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedemos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele para a glória, com ele em sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, essas são as orientações para o domingo de Ramos, certo? Não vou falar da missa do Crisma, porque eu acho que agora não convém, né? Nessa formação diocesana, apenas se as leis sanitárias permitirem, nós teremos a Santa Missa com a presença dos fiéis, dia 1º de abril, e não é mentira, tá? É dia da mentira, mas não é mentira, a missa dos Santos Óleos, chamada missa do Crisma, que é celebrado pelo bispo normalmente pela manhã, na quinta-feira pela manhã, na sua catedral, reunidos com os fiéis e seus presbíteros, os sacerdotes daquela diocese, como eu disse. Muito bem. Então aqui a gente já falou do Domingo de Ramos, dessas adequações feitas. Então nós vamos agora falar um pouco sobre o Sagrado Tríduo Pascal. E aqui eu termino. Hoje nós vamos falar da missa In Cena Domini, ou chamada entre nós popularmente de missa do lava-pés. Vou dar a parte das Pascales Solemnitatis e vou falar um pouquinho das orientações da CNBB. O que precisa preparar para esse dia, né? Na quinta-feira? Então anotem aí o que precisa preparar para não errar. Número dos 299 do Cerimonial dos Bispos diz assim: prepare-se uma píxide. O que é uma píxide? É uma âmbula para colocar as partículas a consagrar para a comunhão do dia seguinte. Afinal, sábado não vai ter missa, é celebração da paixão. Um véu umeral, o véu do Santíssimo, para carregar a píxide com as hóstias consagradas. Um segundo turíbulo com a respectiva naveta. Nesse dia, então, vai ter dois coisas para incensar, que a gente chama de turíbulo, com a sua respectiva naveta. Não vai ter o lava-pés. Então, aqui, no modo normal, vamos lá, vamos aprender logo de vez isso. O que precisa se preparar, no caso, para o ano que vem, se Deus quiser. Teria que preparar, se fosse sem pandemia, teria assentos para os discípulos, né? Os 12 lugares. Jarro com água e bacia. Toalhas para enxugar os pés. Gremial de linho, né? Para o padre ou para o bispo, que é uma espécie de avental de linho para não molhar e não sujar a roupa. E as coisas necessárias para lavar a mão do bispo ou do sacerdote. Nesse caso, sabonete, um lavabo próprio para lavar as mãos do padre. Então, com sabonete e uma toalha respectiva.
no lugar onde vai se ficar o Santíssimo Sacramento. Pode ser numa capela lateral ou dentro da própria igreja, ao lado, no centro pastoral, no lugar mais propício, que é proposto um translado do Santíssimo, ou seja, a retirada de toda a reserva eucarística do sacrário e levado para uma capela, né? Então, na capela onde se guarda o Santíssimo Sacramento, diz um sacrário ou cofre para a reposição, para guardar a hóstia consagrada, lembrando, daqui a pouco eu vou falar, mas nesse dia não se expõe o Santíssimo em ostensório, não se expõe o Santíssimo em ostensório. Tá bem claro aqui, sacrário ou cofre. Padre, nós não temos um sacrário a mais, então coloca a âmbula com seu véu sobre o altar preparado, com as flores, e ali se organiza. Luzes, flores e outros ornamentos adequados para essa celebração, diz o cerimonial dos bispos. Pois bem, já disse para vocês o que tem que preparar para esse dia. Número 38 diz assim: com a missa celebrada nas horas vespertinas da quinta-feira, à tarde, a igreja dá início ao sagrado tríduo pascal e se recorda aquela última ceia em que o Senhor Jesus, na noite em que ia ser traído, tendo amado até os extremos seus que estavam no mundo, ofereceu a Deus Pai o seu corpo e sangue, sob as espécies do pão e do vinho, e deu-os aos apóstolos como alimento, e ordenou-lhes a eles e aos seus sucessores no sacerdócio que fizessem a mesma oferta. Então aí tem a base bíblica, doutrinal e litúrgica, né? E aqui tem uma coisa interessante. Olha o que diz a Paschali Solenitatis em relação a isso. Então vamos lá. Diz assim: antes da celebração, o que tem que se preparar, além daquilo tudo? O tabernáculo deve estar vazio. Ele tem que estar vazio, ou seja, o sacrário deve estar vazio, né? Vazio por quê? Porque nós vamos consagrar as hóstias necessárias para a Sexta-feira Santa. E os fiéis têm o direito, né, de receber daquelas hóstias, daquelas partículas consagradas na Quinta-feira Santa. Número 48. Antes da celebração, o tabernáculo deve estar vazio. As hóstias para a comunhão dos fiéis devem ser consagradas na mesma celebração da missa. Consagrem-se nesta missa hóstias em quantidade suficiente para este dia e para o dia seguinte. Então, o que é que acontece? A gente sempre faz, então, o seguinte: pega essas hóstias consagradas e transfere para as capelas, para as comunidades, deixando o sacrário vazio para essa celebração. Então, não vai ter nenhuma hóstia lá no tabernáculo. O tabernáculo vai estar com a luz apagada. Acho que apagada tá bom, precisa estar aberto, mas não vai ter hóstia, né? Não vai ter hóstia ali para aquela celebração, reserva eucarística, né? A ideia, a princípio, o documento pede assim. Reserve-se o número 49, como eu disse, como diz o cerimonial dos bispos, número 49 do documento que você tem aí nos grupos, no site Presbíteros, e que a gente colocou aí. Reserve-se uma capela para a conservação do Santíssimo Sacramento e seja ela ornada de modo conveniente para que possa facilitar a oração e a meditação. Recomenda-se o respeito daquela sobriedade que convém à liturgia destes dias, evitando ou removendo qualquer abuso contrário. Então aqui está bem claro. Se o tabernáculo é colocado em uma capela separada da nave central da igreja, que é o comum nas nossas igrejas, convém que nela seja disposto o lugar para reposição e adoração. Então, por exemplo, aqui a gente retira do sacrário do presbitério as hóstias na hora do translado, como vai ser proposto, e pode colocar numa capela lateral, no canto da igreja, se a igreja permitir, se a igreja for grande, né? Daqui a pouco eu vou passar as recomendações
da CNBB em relação do tempo de pandemia. Passemos para a próxima indicação da Paschalis Sonentatis, número 50. Durante o canto do hino do Glória, toquem-se os sinos. Toquem-se os sinos. Concluído o canto, eles permanecerão silenciosos até a vigília pascal. Ou seja, padre, até mesmo na hora da transubstanciação do memorial, ou seja, do relato do memorial, da consagração eucarística. Vai tocar sino? Não. Depois, nessa mesma missa, já não se toca mais o sino, depois do Glória. Ótimo, muito bem. O lava-pés, no tempo normal, sem pandemia, que por tradição é feito nesse dia, algumas pessoas são escolhidas, o Papa Francisco possibilitou também que as mulheres participassem desse rito, significa o serviço e a caridade de Cristo que veio não para ser servido, mas para servir, né? Então aí tem a indicação. Durante a procissão das oferendas, olha que interessante, número 52, durante a procissão das oferendas, cante-se o canto onde o amor e a caridade, Deus aí está. Né? Podem ser apresentados os dons para os pobres, especialmente os que foram recolhidos no tempo quaresmal como frutos da penitência. Então, é chamado pela igreja a cantar. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. É o canto próprio desse dia, o canto próprio do ofertório, a preparação das oferendas. Muito bem, número 54, vou pular o 53. Concluída a oração após a comunhão, forma-se a procissão que, passando pela igreja, acompanha o Santíssimo Sacramento ao lugar que vai ser reposto, ao lugar onde vai ser o lugar da reposição do Santíssimo Sacramento. Como é que essa procissão deve ser feita? Então, aqui vai a organização da procissão. Com os ministros apenas agora, viu? Porque devido à pandemia. Eu digo ministros, coroinhas, o sacerdote e etc. Diz assim, a procissão é precedida pelo cruciferário, ótimo, cruz, 2 velas, tochas, chamados seroferários, e o incenso na frente da cruz, normal é uma procissão. Durante a procissão, canta Vamos Todos Louvar Juntos, ou outro cântico eucarístico. Olha, atenção, canta-se depois do canto-comunhão um canto eucarístico, mas não o tão sublime, não se canta o tão sublime, ok? A procissão e a reposição do Santíssimo não podem ser... A procissão e a reposição do Santíssimo não podem ser feitas nas igrejas em que na Sexta-feira Santa não se celebra a Paixão do Senhor. Então, não se pode, né? Não tem, a regra não mudou com a pandemia. O sacramento seja conservado em um tabernáculo fechado. Padre, mas nós não temos outro sacrário. Então, deixa somente a âmbula. Nunca se pode fazer a exposição com ostensório, número 55 da Paschalis Sonentatis. O tabernáculo ou o cibório não deve ter a forma de um sepulcro. Número 55, Paschalis Sonentatis, está pedindo que não tenha forma de sepulcro e que não seja colocado no ostensório. Evite-se o termo sepulcro, diz o documento. Com efeito, a capela da reposição é o nome, capela da reposição, é preparada não para representar a sepultura do Senhor, e muito menos a prisão, mas para conservar o pão eucarístico para a comunhão, que será distribuída na sexta-feira da Paixão do Senhor. Ótimo, entenderam? Então, uma capela reservada pode ser ao lado lá da igreja, dentro da própria igreja ao lado.
ou no centro pastoral, uma sala de catequese bem preparada, zelada, limpinha, com flores, com velas, tudo bonitinho. Se tiver um sacrário bom, se não tiver, coloca na âmbula, forrado com véu, tomado pelo véu. Convide, sim, os fiéis a permanecer na igreja depois da missa vespertina do Senhor, a lava-pés, por um determinado espaço de tempo na noite para a devida adoração ao Santíssimo Sacramento, solenemente ali conservado. Durante a adoração eucarística prolongada, pode ser lida parte do Evangelho de São João. Após a meia-noite, essa adoração deve ser menos solene, então sem canto, depois da meia-noite. O que acontece com a igreja, né? O espaço, o templo chamado igreja, Concluída a missa, é desnudado o altar da celebração. Se tira os fogos, flores, tudo que tinha na missa do lava-pés. Convém cobrir as cruzes da igreja com véu de cor vermelha ou roxa. A não ser que já tenham sido veladas no sábado antes, no 5º domingo da quaresma. Então tem lugares que 5º domingo já está velado, ou no início. Se não, agora se vela tudo. Não se podem acender velas ou lâmpadas diante das imagens dos santos, como é costume para Nossa Senhora. É um exemplo. Padre, por que não cantam tão sublime sacramento? Porque no missal romano, então, na hora que é colocado o Santíssimo Sacramento lá, rezada a oração pós-comúnio, oração depois da comunhão, não se canta tão sublime. Canta outro canto eucarístico, um canto que envolva o Santíssimo Sacramento, mas não se canta o tão sublime. Por quê? Vamos pegar aqui. Que a gente vai entender por quê. Diz assim: quando a procissão chega no lugar da reposição, chamada Capela da Reposição, e não prisão e nem muito menos sepulcro, o sacerdote deposita a âmbula, o cibório, número 17 do missal, no tabernáculo, página 253. Colocado o incenso no turíbulo, ajoelha-se e incensa o Santíssimo Sacramento enquanto canta o tão sublime sacramento. Entendeu? Então você não vai cantar tão sublime sacramento depois da oração pós-comunhão ali, que o padre ajoelha e incensa o Santíssimo Sacramento, que tem uma incensação do Santíssimo Sacramento lá na hora que é colocado o Santíssimo. Isso está no número 15, 252 do missal, diz assim: terminada a oração, o sacerdote de pé ante o altar põe incenso no turíbulo e ajoelhando-se incensa 3 vezes o Santíssimo Sacramento, recebendo o véu humeral, o véu de ombros, que era o que eu falei que era preciso, toma a âmbula e recobre com o véu. Então, incensa lá. Quando chega no lugar da reposição, coloca incenso no turíbulo e incensa de novo, enquanto canto tão sublime. Tá bom? Muito bem. Fica por isso, né? Nós terminamos hoje, graças a Deus. Nós vimos, então, boa parte disso. No nosso próximo encontro, nós vamos ver a sexta-feira da Paixão do Senhor, né? E também a vigília. Mas antes, agora eu me lembrei, nós precisamos ver as recomendações da CNBB em tempo de pandemia em relação à missa do lava-pés. Então, vamos lá. Para a missa do Senhor, a Comissão para a Liturgia orienta que seja omitido o rito do lava-pés. Tá vendo? O rito do lava-pés, bem como a transladação do Santíssimo Sacramento, que deve ser conservado no tabernáculo. Padre, então vamos lá. A lei da igreja, antes, sem estar em pandemia, é aquela que translada o Santíssimo Sacramento. Por que eu estou dando o antes e o agora da pandemia? O antes, para que quando for ano que vem vocês forem preparar a celebração, vocês possam ver esse vídeo e fazer o que é correto. Mas, em tempo de pandemia, a Comissão para a Liturgia da CNBB aconselha, que seja omitido, orienta que seja omitido o rito do lava-pés, tá bom? Bem como a transladação do Santíssimo Sacramento,
que deve ser conservado no sacrário. Então, o que vai acontecer? E aí o pároco vai discernir, padre, o que nossa diocese orienta. Dom Valdemar orientou nos últimos decretos, dando ao pároco a possibilidade do discernimento das suas condições, das suas circunstâncias da sua paróquia. Então, o padre vai decidir se ele vai fazer o translado do Santíssimo ou não. Ele vai decidir, né, com os seus fiéis. Mas a orientação da CNBB é que não tem o rito do lava-pés e nem o translado do Santíssimo Sacramento e que ele seja conservado dentro do sacrário ali mesmo, normal. O documento também oferece... aqui basicamente tá basicamente isso, né? Então, ficar atento a isso. Então, só dar uma olhadinha só para orientar vocês. Então, seja omitido o rito do lava-pés. Esse rito, quando realizado, requer a presença física de pessoas, homens e mulheres. Por isso, não deve ser substituído por nenhuma outra iniciativa, como aconteceu ano passado, que alguns padres, infelizmente, inventaram. Lavar pé de cadeira, lavar pé dos santos. Não existe isso. Não seja substituído por nenhuma outra indicação. Ideia ou representação que possa ferir o valor simbólico sacramental desse gesto ritual. No final dessa celebração, após a oração depois da comunhão, omita-se também a transladação do Santíssimo Sacramento, que deve ser conservado no tabernáculo como de costume. Julgando-se oportuno, pode seguir um breve momento de oração em vigília eucarística individual, sem solenidades. Não se pode fazer exposição com um ostensório, Paschalis Solenitatis, número 55. O momento de adoração seja breve para evitar a permanência dos fiéis dentro das igrejas por muito tempo. Então, é uma indicação da comissão da liturgia para as dioceses e paróquias. Mas agora vocês sabem o que deve ser feito na normalidade e o que deve ser feito no tempo de pandemia. Os dois documentos vão estar aí na bio. O link para acesso do documento da CNBB e o link do site Presbíteros para ter acesso a Paschalis Solenitatis, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês por esse momento de formação, que Deus os abençoe, foi muito bom, Deus abençoe cada um, né, nesse momento de formação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Até quinta-feira que vem, né, aqui no canal da Diocese de Lusiânia, na Pastoral Litúrgica, teremos então a Sexta-feira da Paixão e a Vigília Pascal e o Domingo de Páscoa. Deus abençoe. Tchau, tchau.